o bebê nasceu, né? Passamos pelos pródromos, fase latente, que é a fase da prostaglandina, fase ativa, que é a fase da ocitocina, fase expulsiva, que continua sendo ocitocina, mas dá vontade de fazer força, e aí tem o parto da placenta, que são contrações de 15 minutos, para fechar o útero, a placenta sair, e essa contração uterina fazer com que não haja sangramento, né? Quando há um sangramento a mais, tem a ocitocina intramuscular para aplicar, e massagem uterina também que a gente pode fazer, além de outras medicações. Não vem ao caso agora, mas tem maneiras de controlar essa hemorragia e quando tem uma equipe que está vigilante nisso, seja uma equipe do SUS, convênio particular, não importa. Quando tem alguém vigiando ali, a chance de isso realmente dar um problema maior é muito, muito, muito menor do que quando não tem alguém vigiando esse pós-parto, né? É imediato, que é esse pós-parto de 1 hora. Então, a gente considera essa fase da placenta, ela varia de protocolo para protocolo. Alguns protocolos falam para esperar meia hora, outros para esperar 1 hora, outros para esperar 2 horas. A grande questão é que quem estiver acompanhando o parto, médico, a enfermeira ou a obstetriz, tem que ver o que está acontecendo com essa mulher. É melhor esperar 2 horas sem mexer, sem ter sangramento, do que se em 15 minutos a mulher está com muito sangramento. Então não é o tempo que vai contar mais, mas sim a quantidade de sangramento que conta mais. E tem vários protocolos aí para decidir tempo de espera de saída de placenta, mas a média aí vai dar mais ou menos de 10 minutos a 30 minutos em geral, pensando numa fisiologia. Tem casos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas a média aí põe aí mais ou menos uma meia hora, é a média de tempo de saída da placenta. Bom, aí o que acontece nessa hora? O que é importante agora? Estamos falando de hormônios, lembra? Então, progesterona, veio o surfactante, depois veio a prostaglandina, depois veio a ocitocina, agora a ocitocina vai começar a cair porque já não precisa mais da ocitocina. E aí vai começar a subir um próximo hormônio agora, que, olha que coincidência o nome desse hormônio, prolactina, ou seja, o hormônio que vai fazer com que haja ejeção do leite da mãe para a amamentação, né? E esse hormônio ele vai tendo ali um período de até 72 horas para chegar no topo dele, por isso que em geral demora até 72 horas para o leite realmente descer, enquanto isso vai sair no colostro, né? E veja só que interessante toda essa história. Por que é importante saber que existem esses hormônios? Não precisa decorar nada, é só saber que existem hormônios, existe uma sequência deles, tá? Por quê? Se eu fizer uma cesárea marcada aqui, quando a mulher está lotada de progesterona, ela está cheia de progesterona, e eu vou lá, faço uma cesárea nela e tiro a placenta dela. A hipófise dela fica doida. A hipófise fala assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Tinha progesterona, agora não tem? Ela estava esperando que viesse surfactante, mas não veio surfactante, porque então não sei se o bebê está maduro ou não. O que eu tenho que fazer agora? Produzo ocitocina, não produzo? Tanto que em cesáreas eletivas marcadas, eles usam de 4 a 6 vezes mais dose de ocitocina do que a gente usaria num parto normal, por exemplo, para controlar o útero, para conseguir contrair o útero para não ter hemorragia após a cesárea, né? Que a cesárea, ela sangra, em geral, o melhor parto normal comparado com a melhor cesárea, a cesárea sempre vai sangrar 2 vezes mais que o parto normal, porque os dois sangram o útero, só que a cesárea sangra também as camadas que foram cortadas, né? Então a cesárea sempre sangra mais que o normal. Aí é lógico que a pior cesárea comparado ao pior normal, os dois vão ter hemorragia, né? Mas, em geral, quando se aplica a ocitocina exógena, né, seja intramuscular ou endovenosa, no pós-cesárea, é de 4 a 6 vezes maior a dose do que seria natural. Porque a hipófise está doida, ela não sabe o que é para fazer, ela não sabe que ela tem que produzir ocitocina. Aí agora vocês imaginam que daí entra um monte de ocitocina na veia da mulher, que vai lá para o cérebro da mulher, e aquela ocitocina não é a natural dela, produzida por ela mesma. Daí a glândula hipófise dela pensa, bom, isso aqui é ocitocina, o que eu tenho que fazer agora? Não, mas se tem ocitocina, então eu não preciso produzir ocitocina. Aí ela diminui, inclusive, a produção dela de ocitocina. E aí ela não tendo a produção dela de ocitocina, não é natural para que a hipófise comece a pensar, bom, então agora eu tenho que produzir prolactina para amamentação. Para vocês terem uma ideia, demora de 5 a 7 dias para a hipófise entender tudo isso e aí começar a produzir leite. Por que então mulheres que têm parto, trabalho de parto, mesmo que nasça de cesárea porque precisou no final, mas ou trabalho de parto ou parto natural, ou normal com intervenção, ou seja, aquela que passou por essas fases todas, comparada a que interrompeu aqui, por que uma desce o leite em 3 dias, a outra desce em 6 dias? Justamente por isso, porque o cérebro não entende o que está acontecendo. E daí o que acontece? 3 dias sem dar de mamar leite, o bebê faz parte da fisiologia do bebê, o bebê mama colostro,
e faz parte de mamar colostro. Uma gota de colostro vale 6 gotas de leite, tem muita caloria numa gota de colostro, então um bebê mama e fica tudo bem. Só que 6 dias sem mamar, em geral os bebês começam a querer, ter fome e chorar. E aí o que é que acontece? Aí vem complemento. Pior se vier na forma de mamadeira, porque daí além de ser um complemento, ainda o bico da mamadeira vicia o bebê de uma forma errada do que mamar no peito. Por isso que em torno de 70% das mulheres que tem cesárea marcada não amamentam o bebê depois. Não é culpa delas, às vezes ela até quer amamentar, mas não vem o leite demora muito para descer. Nesse meio tempo o bebê já tomou mamadeira e aí vai, agora aí a coisa desanda, né? Então veja que eu não estou dizendo que é 100%, tá, gente? Estou dizendo que a maioria das mulheres que tem cesárea marcada não consegue amamentar ou tem muita dificuldade. As que têm parto normal já tem dificuldade, porque é natural ter dificuldade para amamentar. Aí imagina quem tem a cesárea, que tem que recuperar do corte, recuperar da dor, recuperar do sangramento, que é maior que o parto normal, e ainda por cima ter que colocar para amamentar com dor e ainda esses hormônios que não estão funcionando adequadamente, né? Então, tudo isso dificulta muito a amamentação. No dia que eu descobri